Olá, família, sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. A gente estudou Doutrina e Convênios, seção 124 até o versículo 55. Então, a gente vai dar continuidade aqui no versículo 56. Mas antes, tem uma pergunta que fizeram aqui no canal, tá bom? Essa pergunta aqui é do Fábio Luiz Silva Ribeiro. E aí eu quero que vocês considerem já a pergunta dele, a resposta que eu vou trazer como parte desse estudo aqui, tá bom? Porque talvez demore um pouquinho aqui. Então vamos lá. O Fábio perguntou aqui, né? Ele escreveu o seguinte: uma pergunta. No versículo 45 é dito, né, que se os membros da igreja eles ouvissem o Senhor através dos seus líderes, e colocassem em prática a sua vontade, eles não seriam movidos, né, do seu lugar, não seriam movidos. E muitas vezes eles foram removidos, expulsos do seu lugar. E aí ele pergunta aqui, né, sobre essa promessa, e ele coloca aqui, né, por que foram expulsos de Navu, né, também. Então vamos lá para a explicação aqui rapidamente, tá bom? Vamos lá, deixa eu ler primeiro o versículo todo aqui que o Fábio mencionou. Doutrina e Convênios 124, versículo 45, ó. E se meu povo der ouvido à minha voz, e à voz de meus servos, que designei para guiar meu povo, eis que, em verdade vos digo, não serão removidos do seu lugar. Bom, aqui então, se eles ouvissem os líderes que foram designados, eles não seriam removidos do seu lugar. No versículo 55, ainda complementando aqui, diz que eles precisavam ser obedientes em todas as coisas. Então, qual foi o problema que levou eles a ser expulso ali, tá bom? Aí eu trouxe algumas coisas aqui. Primeiro, são três grandes coisas que aconteceram e mudou o rumo aqui para que eles fossem expulsos, tá bom? Primeiro, a princípio ali, de 1840 a 1844, foi muito bem as coisas, tá bom? Estavam prosperando, tudo, tá bom? Mas houve três grandes coisas que perturbou, assim, que eu posso considerar algo central que levou ali à expulsão deles. Primeiro, aqui fala sobre o crescimento rápido, né, deles, e aí a questão política, né? Os vizinhos começaram a ficar incomodados com a questão política porque eles estavam ganhando muita força. Então esse foi um motivo que a vizinhança começaram a ficar com raiva ali dos membros da igreja, tá bom? Então esse é um dos pontos aqui, tá? Claro que, obviamente, independente do crescimento da cidade, né, de Navu, de membros da igreja, independente se eles tivessem sido fiéis, tá bom? Eles teriam permanecido lá, tá bom? Então vamos ver o que aconteceu. A segunda coisa aqui foi divisões internas, né? Traições. Lá no versículo 82 vai falar de William Law. E o William Law, ele se volta contra o profeta e contra os membros da igreja. Ele constrói uma gráfica e ele começa a produzir material contra a igreja e falsidades contra Joseph Smith, né? Por meio legal, Joseph Smith ele recebe a ordem, né, legal para que a gráfica ela seja destruída. Mas depois teve retaliação por conta disso, né? Por mais que foi ali com oficiais falando, ó, a ordem está dizendo aqui que a gráfica deve ser destruída porque ela fez isso, enfim. E aí então teve retaliação por conta disso. Inclusive foi por conta disso, né, de falsas acusações que Joseph Smith ele vai ser preso, né, na cadeia de Carthage. Ele e seu irmão Hiram eles vão ser presos e vão ser martirizados, eles vão morrer lá, tá bom? Então esse é um outro fator aqui, tá bom? E o terceiro aqui que levou à expulsão deles é que a perseguição aumentou ainda mais depois da morte, né, de Joseph Smith ali. A perseguição aumentou ainda mais ali. O templo ainda não estava concluído quando Joseph Smith ele morreu, tá bom? Ele morreu em 1844, o templo só ficou pronto em 1846. Nessa época a perseguição estava estourando já, né? E eles iam ser expulsos. Mas mesmo sabendo que eles iriam ser expulsos, eles concluem o templo,
né? Parcial, acho que parece que parte ali não estava concluída ainda, mas eles dedicaram o templo, tá bom? E eles fizeram as ordenanças. As principais ordenanças foram de investidura e de selamento, né? E aí, Brigham Young, ele falou, nós precisamos ir, temos que ir embora lá, quando nós chegarmos no outro lugar, a gente constrói um novo templo. E os membros da igreja sabem que não era fácil construir um templo. E mesmo Brigham Young tendo saído ali, eles permaneceram no mesmo lugar querendo as ordenanças, então eles tiveram que voltar e fazer a noite toda ordenanças ali para aquelas pessoas, tá bom? Para depois viajar, né? Sair ali do, de Nauvoo, tá bom? E é para onde eles vão parar, lá em Salt Lake, tá bom? Que nós conhecemos hoje. Então, basicamente aqui, respondendo a pergunta do Fábio, né? A promessa de Deus não foi quebrada porque foi uma promessa condicional. Assim como Nínive, né? Jonas, ele pregou durante 40 dias, arrependei-vos, ó Nínive será destruída. Arrependei-vos, ó Nínive será destruída. E aí, o que aconteceu? O povo se arrependeu, então Nínive não foi destruída, porque era uma profecia, uma promessa condicional, condicionada ao arrependimento. E aqui no caso, então, Deus não quebrou a promessa, porque você acha mesmo que foram fiéis, né? A partir do momento que uns se voltaram contra os outros, né? Houve perseguição, então houve esses fatores aqui. Então, por isso, eles não puderam permanecer ali no seu lugar, tá bom? Bom, eles foram sim removidos da terra, mas eles não foram removidos do seu propósito com Deus. Esse é o principal. O propósito, o objetivo em Deus continuou o mesmo, tá bom? Então tá aí uma resposta um pouco longa, né, para uma pergunta simples, tá bom? E é claro que eu poderia trazer mais estudos sobre isso aqui, mas eu acho que essa parte aqui tá suficiente, tá bom? Então, continuando o nosso estudo aqui, a partir do versículo 56, a gente vai ver aqui os cuidados do Senhor com os detalhes de sua obra, tá? Deus, ele se preocupa tanto com a parte espiritual nos detalhes, como na parte material aqui também, que a gente vai ver detalhes, né? Assim como quando foi para construir o templo, né, do tabernáculo, ele falou detalhes de cada coisa como deveria ser. E aqui também vai ser citado detalhes. Então vamos lá, o versículo 56 e 57 diz assim: agradeço aí pela pergunta, viu? Gratidão pela pergunta que você fez. Vamos lá, o versículo 56 e 57: E agora vos digo, concernente à minha hospedaria, que vos ordenei a construir para o alojamento de viajantes, que seja construída para o meu nome, e seja chamada pelo meu nome, e que meu servo Joseph e sua família tenha um lugar nela, de geração em geração. E pois fiz essa unção sobre sua cabeça, a fim de que as bênçãos dele também estejam sobre a cabeça de sua posteridade depois dele. Então aqui a gente vê o cuidado de Deus, né, com Joseph e também com a sua família. Eles deveriam ter um lugar nesta casa, nessa hospedaria, né, que seria construída aqui, tá bom? O versículo 58, 59 diz assim: Como eu disse a Abraão, concernente às famílias da terra, assim também digo a meu servo Joseph: em ti e em tua semente as famílias da terra serão abençoadas. Portanto, que meu servo Joseph e sua semente depois dele tenha lugar nesta casa, de geração em geração para todos sempre, diz o Senhor. Então aqui Deus, ele repete a aliança que ele havia feito com Abraão. Depois essa aliança ela é repetida com Jacó. Então essa aliança ela foi passada ali. E aqui novamente então o Senhor repete essa mesma aliança por meio de Joseph Smith, tá bom? E fala que por meio dele, né, o mundo seria abençoado, tá bom? Assim como ele diz lá, deixa eu pegar lá em Gênesis capítulo 12, versículo 2, quando diz assim para Abraão: Far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei grandemente o teu nome. E tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem.
e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, quando Deus fala para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, seria por meio também do sacerdócio, que abençoaria as famílias a fazer convênio com o Senhor. Então a mesma promessa está sendo aqui por meio de Joseph Smith, é renovado esse convênio, tá bom? De abençoar todas as famílias da terra por meio do sacerdócio, por meio de fazer-se convênio com Deus. Vamos lá, aqui do versículo 62 até o versículo 67, vai falando de detalhes ali da construção que daria, né, que seria essa hospedaria e que teria ações. E ali começa também a falar o preço das ações, né, porque seria como um investimento da igreja ali. As pessoas que viessem e alugassem, o dinheiro seria consagrado para fazer obras, tá bom? Para construção do templo, coisa assim. Então, era como se fosse um investimento também esse local aqui, né, esse hotel, né, vamos colocar aqui, né, essa estalagem aqui que eles estavam fazendo aqui. Aqui, então, eu não vou ler todos os versículos, mas eu vou compartilhar alguns ensinamentos que eu peguei aqui ao ler os versículos, né. Aqui eu vi que a fé anda lado a lado com a responsabilidade e a organização. Então, aqui o Senhor fala muito sobre finança, né? E a gente não pode deixar o nosso lado financeiro também cair. Tudo deve ter um equilíbrio, tá bom? O Senhor espera que os seus filhos cuidem das coisas temporais, ou seja, das materiais, como também das coisas espirituais, tá bom? Então são as duas coisas importantes aqui. Esses versículos, né, que eu acabei não lendo aqui, que são bastante, esses versículos falam da honestidade também e fidelidade dos recursos da obra do Senhor, né? E ninguém poderia se valer ali do dinheiro para fim próprio, tá bom? Mas que era consagrado para o Senhor. Vamos aqui no versículo. Eu vou falar mais uma sucessão de versículo aqui, na verdade. Aqui o versículo 73 em diante, diz assim, ó. E também há outros que desejam conhecer minha vontade a respeito deles, pois pediram. Então, algumas pessoas estavam pedindo revelação a Joseph Smith aqui, e aí vai citar o nome dessas pessoas aqui. Ele começa aqui, ó. Portanto, eu vos digo que em relação a meu servo Vision Knight, se ele quiser fazer minha vontade, que adquira ações desta casa para si e sua posteridade depois dele, de geração em geração, e que erga a voz longa e estrondosamente no meio do povo, rogando pelos pobres e necessitados, e que não fraqueje, nem se desfaleça o coração. Aceitarei sua oferta, pois não serão para mim como as ofertas de Caim, pois ele será meu, diz o Senhor. Então, aqui, o Senhor fala que aceitaria a oferta aqui desse Vision Night, tá bom? O Senhor aceitaria, diferentemente porque Deus ele não aceitou a oferta de Caim. Aliás, por que Deus não aceitou a oferta de Caim? É porque ele não ofereceu da maneira que Deus ordenou que deveria ser. Se nós formos lá no texto em Gênesis 4, versículo 3 em diante, a gente vê que nasceu ali Caim e Abel, né? E aí então começa falando ali, versículo 3 em diante, Gênesis 4, versículo 3 em diante. E aconteceu que no cabo do dias, Caim trouxe do fruto da terra a oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos de sua ovelha a sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim. Aqui fala, né, que Caim ele era lavrador, cuidava da terra, e Abel cuidava de rebanhos. Tá bom? E na hora de trazer a oferta ao Senhor ali, fazer sacrifício ao Senhor, Caim levou os frutos da terra. Porém, o Abel levou ali a primícia do rebanho, né? Para ser sacrificado. E aí o Senhor atentou, ou seja, olhou para a oferta de Abel e aceitou, mas a oferta de Caim ele não aceitou. E por que não aceitou? Continua o versículo dizendo: irou-se Caim fortemente
e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que se iraste? Por que lhe caiu o semblante? Se procederes bem, não haverá aceitação para ti. Então aqui o Senhor está falando, olha, se você fizer direito a oferta, vai ser aceito. É isso que o Senhor está falando aqui. Faz da maneira que eu falei. Qual que é o problema aqui que ele está fazendo a oferta ali com os frutos da terra, né? Aqui diz assim, ó, se não procederdes bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o teu desejo, e sobre ele te dominarás, né? Bom, aqui mostra que Satanás queria dominar ali Caim, né, o coração dele, e o Senhor falou, olha, se você não fizer direito, o pecado jaz à porta. Por que o Senhor está falando que o pecado continuaria? Porque a oferta que ele tinha que fazer era em lembrança do sacrifício que Cristo ainda iria fazer. Tanto que Abel, ele vai lá e mata o cordeiro, as primícias do rebanho, né? Para simbolizar o sangue que seria derramado, tá bom? E os frutos da terra não têm sangue. Então, esse sacrifício especificamente tinha que ser da maneira que o Senhor ordenou, por meio de derramamento de sangue. Então, se ele não tinha ovelha, ele podia trocar com o irmão dele. Ele era lavrador, trocava lá os legumes, os grãos dele, né, por uma ovelha e fizesse o sacrifício, mas da maneira que o Senhor ordenou. Então, o Senhor fala, se bem fizeres, ou seja, se você fazer esse direito, vai ser aceito. Mas ele se recusa, né, a fazer direito. Pelo contrário, ele vai lá e depois mata, né, o seu irmão ali, então nós sabemos disso. Então, o fecho aqui que eu queria compartilhar é esse, que quando nós vamos fazer uma oferta, nós temos que fazer da maneira que o Senhor instituiu, tá bom? Então, de igual modo, o Senhor exigiu a fidelidade desses irmãos aqui. Vamos lá, continuando aqui, para não delongar muito, do versículo 77 ao versículo 82, aqui vai falar o nome de várias pessoas, né? De Hiram, Isaac, William McLean, até desse William Law aí que eu acabei compartilhando. O Senhor vai falando aqui e convida eles a participar desta obra, da construção, né, dessa hospedaria, e também para que eles comprassem ações dessa hospedaria ali, tá bom? Então é disso que se trata esses versículos aqui. Bom, aí o ensinamento que eu peguei aqui a respeito desses versículos diz assim: quem planta no campo do Senhor colhe eternamente. Né? É um simbolismo de quem ajuda na obra do Senhor, seja por meio de talentos, dons, ou até financeiramente, por meio de oferta, vai receber de volta, tá bom? Isso não é um toma lá, venha cá, é porque é questão de nós sermos fiel ao Senhor, a gente vai receber a eternidade, tá bom? Outra coisa que eu coloquei aqui é que o Senhor ele multiplica as bênçãos para nós, tá bom? E aí eu peguei aqui para finalizar, Lucas capítulo 14, versículo 28 em diante, tá bom? Eu peguei aqui o exemplo, né, que Jesus Cristo fala, como está falando muito de negociação, dinheiro aqui, ações, aí eu peguei aqui o exemplo que Jesus Cristo fala, o exemplo do nosso discipulado. Ele faz um exemplo também de nos assentarmos e fazer conta. Ele diz assim: qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro e faz conta dos gastos para ver se tem como aqui acabar? Para que não aconteça que depois de haver lançado os alicerces e não podendo acabar, todos se virem e comece a escandalizar dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ele vai dar outro exemplo aqui no mesmo sentido, tá bom? Mas o ponto aqui, que ele fala que é fazer contas, é fazer cálculos, tá bom? Da nossa própria vida. Aquele que entra para o evangelho, que se batiza, ele tem que saber que ele vai frequentar a igreja aos domingos. Ele está se comprometendo a viver a lei do dízimo. Ele está se comprometendo a viver a lei da castidade. Então o Senhor está falando aqui que aquele que quer construir uma torre, primeiro se assenta e vê se vai ter dinheiro para concluir a obra. Então aqueles que estão entrando para o evangelho também devem pensar da mesma maneira, no sentido de que vão entrar, mas para guardar os mandamentos do Senhor, para viver a lei da castidade,
viver a lei do dízimo, para viver a palavra de sabedoria, tudo que é requerido. Então, antes de nós entrarmos, a gente deve pensar, eu vou conseguir, o Espírito vai me ajudar a entrar com esse propósito, e aí é isso que o Senhor coloca aqui, tá bom? Então, o Senhor ele se preocupa com os detalhes, nós devemos fazer conta das coisas materiais, né? Nossa vida não deve ser desorganizada, mas também a nossa vida espiritual também deve ser organizada, todas essas coisas. E é essa mensagem que nós compartilhamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.